Vamos ao livro de Introdução ao Estudo de Direito. Teoria da norma jurídica. O conceito de norma jurídica tem caráter amplo e engloba os diferentes tipos de fonte de direito reconhecidas pelo Estado, que criam condicionantes do agir social e fixam as bases da organização das instituições públicas no Estado de Direito. A norma jurídica se apresenta como heteronômica na medida em que deriva de uma imposição externa à consciência de seu destinatário, sendo dotada também de caráter obrigatório. Em outras palavras, o cumprimento das normas é algo impositivo a todos, sejam agentes públicos, sejam particulares, independente da opinião pessoal do destinatário a seu respeito. A ideia de norma jurídica traduz um tipo de generalização característica da teoria geral do direito, voltada à identificação de diversos traços comuns aos comandos jurídicos que se aplicam, de modo genérico, às diferentes espécies de fonte de direito. Estrutura lógica e característica da norma. De acordo com a sua natureza, as normas jurídicas podem apresentar uma estrutura lógica própria a ser examinada em cada situação. Vamos a ela. Normas de conduta são também denominadas de normas primárias, exatamente porque cumprem a finalidade básica das regras de direito, que é a disciplina de comportamento na sociedade. Tais normas têm as pessoas como destinatárias e estabelecem um padrão de agir social, segundo uma estrutura lógica, na qual a norma prevê uma hipótese correspondente a um fato do mundo da vida e uma consequência jurídica para a ocorrência concreta do fato hipotético. A ocorrência do fato deflagra um efeito previsto no denominado dispositivo da norma, consistente em uma sanção jurídica de acordo com o esquema a seguir. Nós temos estrutura da norma, que é igual a hipótese, mais o dispositivo. No caso, hipótese, que é o fato, mais o dispositivo, que é a sanção. O chamado silogismo normativo tem seu fundamento em considerar-se a prescrição contida na norma como premissa maior do raciocínio. A verificação do enquadramento do caso concreto na moldura legal como premissa menor e a aplicação da lei ao caso como a denominada subsanção. É bem verdade que a hermenêutica jurídica. Bom, o que seria hermenêutica jurídica? É o estudo dos processos de interpretação das normas jurídicas. Retornando ao raciocínio, hermenêutica jurídica é o estudo dos processos de interpretação das normas jurídicas. Voltando ao raciocínio. Bom, é bem verdade que a hermenêutica jurídica contemporânea se vale não apenas de parâmetros de lógica formal nesta operação, lançando mão de aportes de lógica material, tais como a lógica argumentativa e a lógica do razoável. Mas a estrutura lógica do processo de interpretação ainda segue o padrão do silogismo normativo concebido pelo positivismo jurídico do século XIX, com algumas adequações decorrentes da concepção culturalista que hoje prevalece no direito. Norma de organização, também chamadas de normas secundárias, fixam competências e atribuições no âmbito do Estado, algo indispensável no Estado do Direito, no qual prevalece o império da lei,
estando as autoridades públicas subordinadas a um princípio de legalidade estrita, segundo o qual as suas ações somente podem ocorrer nos limites fixados por lei. Desse modo, verifica-se que uma formalização na esfera pública, de acordo com o qual a atuação dos agentes do Estado circunscreve-se às matérias normativamente estabelecidas, do mesmo modo que deve obedecer a formas e procedimentos também fixados pelo ordenamento jurídico. Sob o prisma da lógica, as normas de organização têm uma formação diferente das normas de conduta, uma vez que, em regra, elas não possuem uma sanção específica, sendo o efeito do descumprimento deste tipo de norma, no caso norma de organização, a nulidade do ato praticado. Isso se explica pelo fato de que não há nesta modalidade de norma exatamente uma prescrição do agir, e sim a delimitação das atribuições jurídicas dos agentes do Estado. No quadro proposto no livro, onde nós temos acima silogismo normativo, mais abaixo o silogismo normativo, a premissa menor, que é o fato, e a subsunção, que é a aplicação da norma ao fato. Esse esquema lógico da norma de conduta é o seguinte: a premissa maior é a previsão de um rito ou procedimento, e a premissa menor é o descumprimento de requisito formal ou material. Esse efeito é pela nulidade do ato praticado. As diversas classificações da norma. A norma jurídica comporta inúmeras classificações que têm como referência aspectos formais, materiais, temporais, de competência, normativa, entre outros, que apresentam natureza cumulativa. Quanto ao tipo de comando, vamos lá. Quanto ao tipo de comando, a norma segue segundo um critério estritamente de ordem formal, e a norma jurídica pode ser classificada em função do tipo de comando nela contido, compreendendo as seguintes espécies: norma imperativa ou cogente, ou até mesmo chamada de preceptiva. É aquela que exige de seu destinatário uma conduta positiva ou uma ação sendo antijurídica qualquer atitude diferente da prescrita na lei ou a omissão. Um exemplo seria uma norma que exige o recolhimento de um determinado valor de imposto diante da ocorrência da hipótese legal, que é o fato gerador. O não recolhimento do tributo pelo contribuinte ou o seu recolhimento em desconformidade com o montante previsto na lei denotam uma violação a essa ordem jurídica. Norma proibitiva. Parte exatamente da premissa oposta da norma imperativa. Neste caso, a postura juridicamente admitida pressupõe uma omissão por parte do destinatário da prática da conduta prevista pela norma. A hipótese legalmente estabelecida não pode acontecer, do contrário, ela enseja a aplicação de uma sanção jurídica. É exatamente o exemplo de uma norma que proíbe fumar em determinado local e fixa uma penalidade em dinheiro para aquele que praticar o ato. O que o direito exige, neste caso da norma proibitiva, é um não agir por parte do destinatário da norma. Norma supletiva ou norma permissiva. Esse tipo de norma compreende aquelas situações em que a ordem jurídica cria um padrão de agir, mas permite ao destinatário optar por uma atuação diferente, de acordo com o princípio da autonomia privada. No direito civil, a legislação cria regimes jurídicos padronizados
para a destinação dos bens do casamento e na sucessão por morte, mas permite aos nubentes a celebração de um pacto antinupcial no primeiro caso, e também, ou ao falecido, a elaboração de legado ou um testamento, no segundo caso, dispondo de forma diversa do padrão legal. Prosseguindo com o raciocínio, em relação à norma permissiva, ainda cabe uma observação importante no sentido de que o princípio da legalidade é um dos pilares do Estado de Direito. Funda-se na premissa de que todos são livres para agir até onde a lei limita a sua atuação, preceito que pode ser sintetizado no princípio de que ninguém é obrigado a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Diante deste fato, em não havendo imposição legal, no caso é a norma imperativa, ou a vedação legal, que é a norma proibitiva, entende-se pela existência de uma norma permissiva implícita, fundada exatamente na esfera da autonomia privada decorrente da conjugação entre liberdade e legalidade. Vamos falar agora quanto à amplitude. A norma jurídica com relação à amplitude é a seguinte: a presente classificação se refere ao alcance fático da hipótese contida na norma. Trata-se de uma classificação de cunho relacional, uma vez que é possível comparar o alcance de duas normas e então afirma-se que é mais genérica ou específica do que a outra. Vamos a elas. Norma genérica é a hipótese nela prevista que tem conteúdo aberto, sendo aplicável a uma infinidade de situações. As normas que trazem em si princípios de direito ou garantias fundamentais tendem a ter uma dicção genérica, ou seja, todos são iguais perante a lei, por exemplo. Isso é uma norma genérica. Norma específica ou uma norma particular. Ela disciplina certas situações de modo pontual, buscando um regramento detalhado do direito em questão ou simplesmente trata de uma matéria muito especializada, ratificando a observação feita anteriormente. Entre as normas especiais, é possível identificar normas mais específicas do que outras. São normas específicas, por exemplo, as que disciplinam o contrato de locação imobiliário residencial, exatamente porque há uma infinidade de modalidades contratuais e dentro do contrato de locação há também diferentes espécies. Norma individualizada ou de efeitos concretos. Essa norma tem aplicação a uma situação determinada, perfeitamente identificável no tempo e no espaço, havendo casos em que sua disciplina jurídica se exaure na incidência sobre um fato específico ou ela perdura durante reduzido período de tempo. Como o conceito de norma jurídica ele abarca não apenas as leis, mas também os atos normativos elaborados pelas autoridades político-administrativas no exercício do chamado poder regulamentar, é usual a atribuição de formato de norma a atos administrativos, como um decreto de nomeação de alguma pessoa em um cargo público, por exemplo. Esta é uma hipótese clara de norma individualizada, uma vez que o seu único destinatário é o cidadão nomeado para o cargo. São também de efeitos concretos normas de tombamento de imóveis e a lei orçamentária anual, que determina os valores que serão aplicados em cada órgão e projeto do Estado a cada exercício financeiro.
Uma observação importante correlata a esse tema diz respeito à existência de ramos do direito, cujas normas tendem a ser consideradas mais genéricas, se comparada às de outras áreas do direito. Alguns ramos do direito seriam dotados de caráter matricial em relação a outros e suas normas, porque poderiam ser considerados genéricos em comparação com as dos ramos deles derivados. Esse tipo de correlação existe entre o direito civil e o direito do trabalho, que seria um desdobramento do regime de locação de serviços, o direito do consumidor, por exemplo, ramo que disciplina uma modalidade peculiar de compra e venda e de locação de serviço, e o próprio direito ambiental, que tem uma proximidade com o regime originário dos direitos de vizinhança. Tendo em vista o caráter especializado desses ramos do direito, as normas de direito civil lhes forneceriam parâmetros gerais, desde que não existente numa norma própria dentro do ramo do direito respectivo. Um exemplo que nós vamos dar aqui é o direito civil e também o direito processual civil. Eles seriam ramos do direito de natureza genérica, não obstante o fato de apresentarem na sua legislação própria normas genéricas e específicas.